Estamos começando um programa da série Consciência aqui na TV Escola. Como tornar mais atraente o ensino e a aprendizagem em ciências nas escolas de nível médio? Esse é um desafio que professores da rede pública vêm enfrentando por esse Brasil afora. Hoje, vamos conhecer um projeto realmente empolgante. Vamos ver como a prática de xadrez revolucionou uma escola na cidade de Santa Maria, no Distrito Federal. Para começar, nossos debatedores aqui no estúdio. Leonardo de Faria Junqueira, professor de xadrez do Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria Sul, no Distrito Federal. Tânia Schmidt, professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília. E Antônio Vilar, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e doutor em xadrez escolar. E agora, vamos ao nosso documentário. Ele nasceu no Oriente em tempos remotos. Viajou ao redor do planeta, conquistando reis, homens e mulheres de diferentes raças e credos. Mas sua origem é um mistério, envolto em muitas lendas. O certo é que, através dos séculos, o xadrez sempre exerceu um grande fascínio sobre a humanidade. Sua prática estimula o desenvolvimento de múltiplas habilidades, como atenção, concentração, lógica matemática, raciocínio analítico e sintético, entre outras. Assim, hoje ele chega às escolas como uma poderosa estratégia de ensino-aprendizagem. Em princípio, o pessoal imagina como sendo uma atividade até sofisticada, né? Então, imagina uma escola de periferia trabalhando com xadrez, né? E você vê os resultados positivos que advêm dessa parte de xadrez, o resultado que os meninos conseguem, o interesse que eles têm e tudo isso aí. Então, é um agente motivador também para a escola. Santa Maria, uma das cidades satélites do Distrito Federal. Como todo entorno de Brasília, cresce em compasso acelerado. Os serviços públicos e a oferta de empregos não conseguem acompanhar o ritmo. Mas a exclusão social, sim, aumenta dia a dia e alimenta a violência. Aqui em Santa Maria não tem muita coisa que se fazer. Então isso dificulta muito, o jovem não tem para onde ir. Todo jovem aqui sente falta de lazer, esporte, cultura. O que falta é lazer, porque não tem nada para fazer. Mesmo enjauladas, as escolas ainda sofrem as consequências do cotidiano violento da cidade. Uma pesquisa do Ministério Público do Distrito Federal concluiu: Santa Maria é uma das 3 cidades satélites com maiores índices de ocorrências ilícitas nas escolas. Nós tivemos assaltos dentro da escola, em 99, assalto violento, tivemos alunos infratores, e a gente atribuía tudo isso à questão da ociosidade. No início, quase sempre os alunos do Centro de Ensino 404 assistiam a apenas 1 ou 2 aulas por dia. Não raro, voltavam para casa sem aula. A ociosidade deixava os jovens ainda mais expostos à violência, ao vandalismo, às drogas. Como esperar então um bom desempenho escolar, sobretudo em disciplinas que exigem esforço e concentração, como a matemática? Eu senti, assim, quando comecei o projeto aqui, que a mesma dificuldade que os alunos tinham em matemática, eles teriam com o xadrez. Por quê? Porque são 2 disciplinas que trabalham com raciocínio. Então, eles não gostavam de matemática, justamente porque não entendiam a lógica da matemática, o raciocínio. Quase 60% dos estudantes chegam ao ensino médio com dificuldades na resolução de equações. O dado foi comprovado pelo último Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Básico, o SAEB.
Preencher as lacunas na aprendizagem dos alunos nas condições iniciais da escola era, sem dúvida, um desafio. A hora que ele descobre que ele é capaz de raciocinar no xadrez, ele percebe que ele também é capaz de raciocinar nas outras disciplinas, em matemática, em física, né? Essa foi a grande jogada do xadrez. Foi uma experiência que surgiu com a necessidade de entrosar a comunidade na escola. Então tínhamos poucos professores na escola na época, em 99, uma ociosidade muito grande pela falta de professor, alunos indo embora mais cedo, alunos chegando na escola mais tarde porque não tinha todas as aulas, e com isso surgiu a necessidade de ocupar esse tempo do aluno. Os alunos olhavam para o xadrez e falavam, não, professor, nós não vamos aprender esse jogo nunca. Isso é jogo de elite, é jogo de gente inteligente, né? Então, aprender o xadrez aqui foi mostrar aos alunos que eles eram capazes. Eu olhava assim, coisa complicada, esse troço deve ser difícil de jogar. O xadrez trabalhou mais esse meu lado de atenção, segurar mais na sala, segurar a onda na sala. É porque muitas pessoas gostam do jogo, entendeu? Aí eles querem, em vez de perder tempo no intervalo, é bem melhor a gente perder tempo numa coisa que é útil. É aqui que eu aprendo a raciocinar, a jogar, até a calcular. O interesse dos alunos pelo xadrez foi tão grande que o passatempo transformou-se em um projeto interdisciplinar. Toda a escola acabou envolvida. Chegou a tal ponto que nós precisamos organizar os horários para que o pessoal frequentasse o clube. E aí nós fomos observando os resultados que o xadrez vinha trazendo para a escola, em nível de concentração, de combate à ociosidade, de combate à evasão escolar, melhoria nas notas. E a gente percebeu que esse benefício deveria ser estendido a todos os estudantes. E para estender isso, a melhor maneira seria colocar esse xadrez na grade horária. Então, no início, eu era professor somente de matemática. No meio do caminho, eu me transformei em matemática e xadrez. E hoje nós temos tantos alunos jogando xadrez aqui na escola, que eu hoje me dedico simplesmente ao xadrez. Eu estava na minha sala lá na direção, uma mãe procurou a escola para fazer uma caderneta e quis conversar com a diretora para falar do quanto ela estava satisfeita com o filho dela estar estudando nessa escola, porque está participando do xadrez, das atividades que a escola desenvolve, e nele despertou o gosto pelos estudos. Faz com que a gente raciocine mais, entendeu? Faz com que a gente pense mais. Quando a gente, antes de fazer uma besteira, como se fala, a gente raciocina melhor. Nós vamos aproveitar só para essa peça aqui, para o peão, só a parte de cima. A falta de dinheiro para comprar novos jogos estimulou a criatividade. Na aula de artes, da sucata surgiram reis, rainhas, bispos, torres, cavalos e peões. Apenas alguns toques e o potinho com a tampa de detergente ganha status de rainha. Com xadrez, você pega peças e pega lixo, né, e transforma no xadrez. É um modo de você se divertir. Começamos a disputar os torneios externos, só que o torneio externo ele é jogado com relógios. E nós não tínhamos relógio aqui na escola. Em função de um relógio oficial, ele ser um aparelho muito caro, vou na loja de R$1,99, compro 2 reloginhos de R$1,99, um interruptorzinho, pilha, e isso aí, a partir dessa ideia de mostrar um circuito, eles mesmos podem montar. E é extremamente acessível. Funciona plenamente dentro do esperado. É uma conexão total entre o que a gente precisa trabalhar. Ou seja, trabalho o tempo, trabalho a execução do circuito, entender o circuito e por aí vai. Além de matemática, física e artes, o projeto Xadrez na Escola também envolve outras disciplinas do ensino médio. A palavra originária do xadrez era chaturanga, que é uma palavra em sânscrito, que era um jogo que tinha algumas configurações diferentes daquelas
que temos hoje. O que você pode utilizar para história, para geografia, para matemática em termos de coordenadas, o xadrez tem as coordenadas, coordenadas cartesianas. É difícil até da gente parar e descrever, porque de tudo você aproveita. Desde que começou o projeto, o Centro de Ensino 404 de Santa Maria vem colecionando vitórias. A última foi o Prêmio Grupo Ciências, conferido pelo Ministério da Educação. Com o dinheiro dos prêmios, nós investimos, construímos uma sala para o xadrez, que antes ocupava outras salas da escola. Agora nós ganhamos R$30 mil, que será também aplicado na sala do xadrez, implementando, comprando novas peças, novos materiais, mesas, dando todo um conforto para os alunos, para esta sala ser uma sala de primeiro mundo. Os números confirmam o sucesso da fórmula. Em apenas 2 anos, os índices de evasão e repetência da escola caíram quase 20%. Você percebe que aquele aluno que faz o xadrez e que realmente se dedica, ele agora pega a prova, ele já faz com mais calma, ele leva mais tempo para entregar a prova, mesmo que ele não saiba uma questão. Ele começa a raciocinar em cima da questão, busca a resposta da questão, né? Já fazendo já esse paralelo com aquela atividade do xadrez. Ajuda, como o professor falou, no raciocínio lógico, entendeu? Na dificuldade de atenção. O professor, além de ensinar o xadrez, ele também ensina a ética, né? Respeitar os alunos e saber jogar e perder também, ganhar e perder. Até 2003, o xadrez ainda era apenas um projeto. Mas a partir de 2004, passou a ser uma das disciplinas da grade da escola, compondo a parte diversificada do currículo. É preciso inovar. A educação não pode ficar estagnada, a educação tem que avançar. Assim como a ciência avança, como o progresso avança, a educação tem que avançar. E uma maneira da gente avançar é a gente ousar, é a gente investir, é a gente experimentar. Quinzenalmente, os alunos colocam à prova sua prática e seu controle emocional nos torneios internos da escola. Os que se destacam podem vir a ser monitores. Já no primeiro torneio externo de xadrez de que participou, o Centro de Ensino 404 produziu campeões. Eu, na época, jogava há 1 ano. Lá tinha gente que jogava 3, 4 anos. E ele ganhou o troféu, foi o primeiro troféu que nós ganhamos nessa escola, foi o Anderson que trouxe. E foi um momento assim, que eu não me esqueço nunca. Nós choramos muito, foi um momento de muita emoção, assim, para o xadrez e para nós, né? Porque a vitória dele ali significava para nós a vitória do projeto. Hoje, o Anderson já concluiu o ensino médio e está empregado, mas sempre volta à escola para jogar uma partidinha. E agora? Quais serão os próximos movimentos do xadrez na escola? O xadrez está se expandindo para trabalhar com a comunidade, onde os alunos vão estar ensinando aqueles que não conhecem, que não sabem, e colocando pontos do xadrez em outros locais aqui na cidade. É uma coisa surpreendente, até para quem chega, como no meu caso, eu cheguei o ano passado aqui, eu não tinha nem ideia de que a escola tinha um projeto de xadrez e que era um projeto premiado. Quando comecei o projeto, não tinha esse pensamento, mas hoje, vendo o tanto que nós já andamos, eu me sinto um vencedor. Assim como os alunos, eu acho que não é só a autoestima do aluno que melhora, também é do professor que vê o seu trabalho vencendo, né? Eu acho que eu me considero um vencedor. Checkmate. Antes da gente ouvir mais o Leonardo sobre o dia a dia do trabalho, queria saber da Tânia e do Vilar, o que vocês acharam desse projeto? Eu acho que esse projeto é fantástico porque ele consegue envolver toda a comunidade. Ele desenvolve disciplinas dentro da escola e todo um trabalho dos alunos para fora da escola também.
as oportunidades que se tem de desenvolver conteúdos matemáticos através do xadrez são múltiplas e a todas as conexões que pode haver com outras disciplinas que a gente a princípio nem imaginaria. Que a gente nem imagina, como foi o caso do próprio professor de física falando da experiência que fez, da professora de artes falando da experiência de reciclagem de material, e outras mais que podem ser feitas na literatura. Existem diversos livros, diversas histórias que abordam xadrez, que falam de histórias sobre xadrez. Então eu só posso dizer que o professor Leonardo está de parabéns, que continue desenvolvendo a matemática com esse gosto. Vilar? Também gostaria de parabenizar o professor Léo pelo belo trabalho que vem tomando fôlego pouco a pouco. Começou no pátio da escola, depois, como nós vimos no vídeo, foi crescendo e hoje já está participando de toda a comunidade escolar. E o xadrez, como nós vimos, tem auxiliado inclusive no combate à evasão escolar. Isso é muito importante, né? É uma atividade que, entre outras qualidades, favorece a melhoria da autoestima dos alunos. E com isso, a comunidade toda tem a ganhar. Eu gostei muito do projeto e gostei muito do vídeo também, foi muito bem sintetizado. Ok. E no próximo bloco a gente vai ver quais foram os desafios e os preconceitos que tiveram que ser enfrentados ao longo desses 5 anos de projeto. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre xadrez na escola, com Leonardo de Faria Junqueira, Tânia Schmidt e Antônio Vilar. Leonardo, conta pra gente um pouco como foi essa trajetória. Você teve que enfrentar muito preconceito, muitos desafios? No início, muitos, né? Até porque a escola é uma escola de periferia e os alunos nunca imaginaram que poderiam aprender xadrez. Aliás, muitos deles nem sabiam o que era o xadrez, né? E os poucos que sabiam achavam que não aprenderiam nunca, porque era um jogo de elite, era um jogo de rico. E principalmente, quando eles tinham uma autoestima muito baixa, eles consideravam que era um jogo para inteligentes. Quer dizer, eles mesmos achavam que não era inteligência suficiente para aprender o xadrez, né? E nós começamos com você foi conseguindo com que eles percebessem que estava diante deles uma possibilidade de crescimento. Acho que uma das grandes vitórias do projeto foi essa. Foi o aluno perceber que ele é capaz, né? Que ele é capaz de vencer no xadrez, que ele, assim como no xadrez, ele era capaz de vencer também em outros campos da vida, né? E com isso a gente então passa a perceber que o xadrez realmente pode ser uma ferramenta estratégica de aprendizagem. Com certeza, porque, em primeiro lugar, quando você melhora a autoestima do aluno, você faz com que ele acredite que ele é capaz de vencer outros tipos de desafio. O jogo é muito utilizado em diversas áreas como instrumento de aprendizagem. Você tem em diversos conteúdos de matemática a possibilidade de introduzir aquilo com o jogo ou como um elemento de fixação de diversos conteúdos. E o xadrez tem, além de todas as possibilidades de matemática que podem ser exploradas, também tem a questão da rapidez, do raciocínio, da atenção. E, vamos falar a verdade, quem é que não gosta de ganhar? O estímulo a mais, né? Isso estimula muito o estudante. E é interessante que a gente vê no vídeo que foi um próprio aluno que falou na questão da ética, né, de como esse jogo pode estimular também uma postura mais ética dos alunos, das pessoas da sociedade, né? Exatamente. Interessante que quando você falou aí nos desafios, a gente percebe que com os próprios professores havia esse mesmo pensamento. Inclusive colegas que falavam, não, mas eu não vou ensinar xadrez, como é que eu vou colocar xadrez na minha disciplina? Porque eu não sei jogar xadrez, né? Então a gente via essa preocupação inclusive com os colegas, né? O que o xadrez tem a ver com arte? Não, isso não tem nada a ver, não vou trabalhar isso. Então a gente enfrentou esses desafios também no início com os próprios colegas que também achavam que o xadrez era muito difícil, né?
Interessante isso. E também mostra que você não precisa ter muito dinheiro para investir no início de um projeto, que vocês faziam essas peças com o que estava ao alcance da mão. E no início, a falta de recurso foi o que nos levou a criar essas peças recicladas, né? Porque normalmente o que acontece com os projetos é que quando a pessoa se vê diante da falta de recurso, ele desiste. Né? E não temos o dinheiro, então o que a gente pode fazer para poder tocar o projeto para frente? E aí surgiu as peças recicladas, que eu acho que também foi a grande beleza do projeto. E agora o projeto já atinge toda a comunidade, os próprios alunos estão se transformando em professores? Hoje, quando nós começamos, nós tínhamos 7 alunos fazendo xadrez. Hoje nós temos mais de 2.000 jogando xadrez, e nós temos já a nossa equipe que agora sai para ensinar o projeto fora dos muros da escola, quer dizer, já levando o projeto para toda a comunidade. Eu gostaria de salientar também um outro elemento, que é a questão do saber ganhar e do saber perder. Isso foi muito bem colocado por um aluno, e além desse aspecto, tem também outros aspectos que são fundamentais, como a capacidade de cálculo, a capacidade de raciocínio. Os alunos melhoram a sua memória, portanto, eles passam a poder transferir essas qualidades para outras disciplinas. Até na postura diante da prova, como foi colocado. Né? Sim, eles, como foi bem colocado, às vezes o aluno já chega derrotado na prova, a gente conhece bem isso. E no caso desses alunos, eles chegam com uma outra postura, eles podem não saber, mas eles vão tentar decifrar o problema. Assim como eles fizeram bastante na partida, né? Porque a partida de xadrez é um momento privilegiado para isso, você tem uma reflexão, você tem uma análise, você tem uma tomada de decisão e você faz o lance. Então, naqueles 5, 10, 20 minutos que o aluno está jogando, ele está exercitando isso. E com certeza isso vai ser útil depois, numa prova ou mesmo na vida, diante dos problemas que a gente tem que enfrentar no dia a dia. Né? Toda essa estratégia que você tem com o jogo de xadrez é exatamente a mesma estratégia de uma resolução de problema. Que você tem que parar para pensar, conseguir decifrar o que o problema está pedindo, ter alternativas para poder resolver, se for o caso, dividir em problemas menores, para resolver os problemas menores, depois juntar. Você também trabalha até com formação de professores. Eu trabalho com formação de professores e gosto muito de utilizar o jogo como uma estratégia de trabalho, porque, como o Vilar estava dizendo, a postura do aluno se modifica. Não existe quem não goste de ganhar um jogo. Então, existem jogos que podem ser utilizados para introdução de conceitos, existem jogos que podem ser utilizados para fixação de conceitos, existem jogos que podem ser utilizados para avaliação em matemática, e eu gosto muito de trabalhar com jogos. E uma outra coisa que um dos meninos da escola falou também é a questão de aprender a ganhar e perder. Eu acho que isso é importantíssimo, porque na vida nem sempre a gente ganha. A gente tem que aprender a perder também e não ficar abatido com uma derrota e seguir dali para frente. E essa derrota pode ser um aprendizado também, um aprendizado, com certeza. Está muito relacionado com a situação de resolução de problemas, onde o aluno muitas vezes aprende mais através do seu erro do que se ele acertar de primeiro a resolução do problema. Interessante também, fazer um paralelo aí, que quando a gente fala resolução de problemas, a maioria do pessoal lembra logo da matemática. Mas a gente tem feito um paralelo entre a vida cotidiana do aluno e o xadrez. E eu brinco muito com eles dizendo o seguinte, que a vida nada mais é do que um grande jogo de xadrez. Ela faz um lance e aguarda para você dar a sua resposta. Né? E aquele caso de ganhar e perder tem muito isso, porque no cotidiano a gente está diante sempre de situações em que a gente está ganhando, mas às vezes a gente também perde. Né? Então, nada mais é do que um paralelo com o xadrez. O xadrez, a vida é um grande xadrez. Né? E a prova que os alunos já entenderam isso é que agora há uma disputa para ver quem é que consegue um espaço na sala para jogar? Uma disputa, mas sempre com muito respeito. Né? A gente sempre tem procurado trabalhar esse lado, essa parte ética. Né? O xadrez ficou muito popular, o pessoal agora que descobriu que é capaz, então estão enchendo a sala mesmo. Né? E vocês ganharam um prêmio.
Esse prêmio já foi utilizado para melhorar ainda as condições dessa sala? Na verdade, nós já ganhamos 2 prêmios. Ganhamos um primeiro prêmio, porque quando o xadrez começou na escola, a gente jogava nos pátios. Não tínhamos sala para jogar. Depois nós utilizamos uma sala de um laboratório de informática que ainda não tinha os computadores, então a gente usou essa sala para o xadrez. Em 2002 nós participamos de um fórum do MEC também, chamado de Escola para Escola, e ganhamos um prêmio com que nós construímos a nossa sala do xadrez. Em 2003 nós ganhamos esse outro prêmio do MEC, um prêmio nacional, e aí nós usamos a verba para melhorar a sala do xadrez, para dar para os meninos uma sala de maior qualidade. E as peças antigas agora já estão sendo disputadas por outras escolas que querem implementar o projeto? Porque quando nós começamos a gente não tinha peças, foram fabricadas peças recicladas. Hoje, com esse prêmio, nós temos as peças todas oficiais e tudo novinho, mas a gente deixa claro para os meninos que nem todo mundo tem. E muita gente gostaria de implantar o projeto e tem a mesma dificuldade que a gente encontrou no início, não tem material. A ideia hoje é produzir o material, leva a equipe para uma outra escola que não tem o xadrez, eles ensinam a turma a jogar xadrez e deixam os tabuleiros e as peças de presente para que eles possam continuar o projeto. Deixam a semente lá para que também possa... Deixam a semente, exato. E a própria comunidade hoje também já introduziu o xadrez nos seus finais de semana. Como é que está essa relação da escola, dos alunos com a comunidade? O projeto, desde que começou, ele é aberto à comunidade. Então, ele não é só para o aluno da escola. Então, o aluno tem um irmão, tem um pai, uma mãe, um tio, quer jogar o xadrez, ele pode ir para a escola, até porque, como disse na fita, as opções de lazer e cultura em Santa Maria são praticamente nenhuma. Então, a escola acaba se tornando um ponto de encontro mesmo. Então, desde que o projeto começou, a comunidade é convidada a participar. Então, quem estuda já está fazendo xadrez e ele está sendo como um divulgador. Ele vai espalhar essa notícia para que o pessoal vá jogar o xadrez lá. E você conhece algum outro tipo de projeto que também trabalha assim com xadrez no currículo escolar? Eu conheço vários projetos no Brasil e no exterior que também trabalham com xadrez. E eu posso dizer que esse é um projeto de primeiro mundo. Ele realmente é muito interessante. São tantos os aspectos que a gente poderia levantar. Um deles é aquele que uma menina colocou. Ela disse que antes de fazer uma besteira, ela pensa 2 vezes agora. Porque exatamente o xadrez é um microcosmo, como se fosse a vida, mas com a vantagem que no xadrez, se você fizer um erro, você tem uma partida de revanche. Na vida não, se você fizer um erro, às vezes a coisa fica mais difícil. Então você treinando é como se o xadrez fosse um laboratório para a sua vida. Você vai fazer um lance e esse lance vai ter uma consequência. Isso aí é muito formador para os alunos. E o que nós estamos precisando no Brasil é justamente de um projeto governamental, que isso seja feito não pela vontade de um professor ou de um diretor, mas que isso seja feito pelas secretarias de educação, pelo Ministério da Educação, pelo Ministério dos Esportes, e aí nós vamos ter um salto qualitativo muito grande no país. E um bom estímulo para isso é deixar claro como os vários conteúdos de matemática podem aprender com xadrez. Com certeza. A gente pode trabalhar sistemas de coordenadas. Existe a famosa história do tabuleiro de xadrez, onde você coloca um grãozinho de feijão, um carocinho de feijão na primeira casa, dobra para o seguinte, dobra para o seguinte. Você vai ver que você chega com um número astronomicamente grande. Então você pode trabalhar notação decimal, notação científica, números grandes, você pode trabalhar potências, você tem a possibilidade de expandir a noção de potências para a função exponencial. A partir da própria função exponencial, você parte para a sua inversa, que é a função logaritmo. Enfim, tem uma gama enorme de coisas que você pode fazer sem pensar no jogo, apenas pensando no próprio tabuleiro. Coisas que a princípio parecem assustadoras, Coisas que exatamente. Na concretude, Exato, que você consegue de fato visualizar aquilo que está acontecendo, sem falar em toda a interdisciplinaridade que está por trás do jogo, como a gente já mencionou, de história, de fatos geográficos,
de trabalhos com física, trabalhos em literatura, que eu acho que o professor Vilar vai falar um pouquinho depois, e conteúdos de matemática, de fato, que podem ser explorados, até por quem não sabe jogar o jogo, que é o meu caso. Mas que pode explorar as possibilidades de visualização em matemática. E existem problemas clássicos, como as posições do cavalo no tabuleiro de xadrez, enfim. A quantidade de coisas que se pode extrair do jogo é incrível, realmente incrível. Ao mesmo tempo que ele é um jogo muito fácil, qualquer um de nós aprende a jogar xadrez em 1 hora, sem nenhum problema. Ele é um jogo extremamente difícil. Grandes matemáticos como Gauss, Euler, se posicionaram e procuraram descobrir problemas como a colocação de 8 damas no tabuleiro sem que essas damas se atacassem, ou o que a professora Tânia comentou, o salto do cavalo, como você salta as 64 casas do tabuleiro sem voltar numa casa que o cavalo já saltou. São problemas muito complexos e que hoje, com a informática, nós estamos tentando solucioná-los. Mas existem problemas muito simples também que podem ser resolvidos. E um outro aspecto, além da questão do conteúdo matemático, tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que isso, são habilidades matemáticas que o xadrez desenvolve. Então, como nós estamos vendo nesse projeto e em outros, inclusive com pesquisas científicas comprovando, várias habilidades matemáticas, como raciocínio lógico, cálculo e outros, são desenvolvidos com a prática do xadrez. É uma atividade gostosa, é um jogo, é uma brincadeira, e o aluno está desenvolvendo aquela habilidade, e essa habilidade vai ser útil na aula de matemática. Então são duas coisas diferentes, mas eu gostaria de deixar bem claro que, embora nós três sejamos professores de matemática, o professor Léo já mostrou bem nesse projeto. A utilização do jogo de xadrez na escola, ela vai muito além da matemática. Ela pode ser e deve ser relacionada com todas as áreas do conhecimento. O xadrez ele é utilizado como uma ferramenta pedagógica muito potente. E teve até um efeito colateral, se a gente pode dizer assim, que surgiu um campeão. Não era nem o objetivo do professor Léo formar campeões, mas naturalmente surgiu um campeão. Foi o campeão do Distrito Federal e um campeão que volta à escola sempre que possível para visitar o projeto? Né? Sempre que possível ele volta, porque esse também é um lado positivo do projeto. A professora Tânia falou uma coisa interessante. Ela não sabe jogar xadrez. E não é necessário que o professor saiba jogar xadrez. Assim como não é necessário que ele, por exemplo, o aluno saiba jogar xadrez para fazer um bom trabalho de xadrez. Por exemplo, a nossa sala de xadrez hoje ela é enfeitada com quadros que foram pintados por um aluno que não sabia jogar xadrez, mas que se encantou pelas peças e pelo jogo. E ele, como tinha essa habilidade de pintar, ele pintou o quadro e depois ele veio aprender o xadrez. Aliás, eu conheço uma história até pitoresca. Na França, já há uns 30 anos que existe xadrez escolar, e eles fazem torneios com milhares de crianças. E há pouco tempo a equipe da escola, que foi campeã francesa, o professor mal sabia jogar. Quer dizer, ele tinha uma equipe que todos ganhavam dele. Isso não é nenhum problema, né? O professor não precisa ser um campeão. E, aliás, nem as crianças, nem os jovens, nem os alunos precisam ser campeões. É uma atividade extra, né? É uma atividade que mas enriquece. Já está dentro do currículo também, hoje está dentro do currículo, né? E ela enriquece esse currículo, quer dizer, é uma atividade que atrai o aluno para a escola. A minha escola tem xadrez, ele se sente orgulhoso de falar isso, né? Eu vou jogar xadrez, né? E é justamente isso que a gente vai ver no próximo bloco. Como o xadrez entrou no currículo escolar, além de ver as possibilidades de inclusão social que o jogo traz. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com o programa da série Consciência, falando sobre xadrez na escola, com Leonardo de Faria Junqueira, professor de xadrez do Centro de Ensino Médio 404 de Santa Maria Sul,
no Distrito Federal, Tânia Schmidt, professora do Departamento de Matemática da Universidade de Brasília, e Antônio Vilar, professor da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília e doutor em xadrez escolar. Leonardo, a gente deixou no bloco anterior uma pergunta. Como é que foi a inclusão do xadrez no currículo escolar? Houve algum tipo de resistência? Na verdade, a inclusão ela aconteceu quase que obrigatória, porque o xadrez foi tomando proporções tão grandes que a nossa salinha começou a ficar pequena. Então, é uma questão de organizar a entrada dos alunos. Nós achamos que a melhor maneira seria incluir esse xadrez na grade horária, porque aí cada turma teria o seu horário, pelo menos um horário específico na grade, né? E foi de uma maneira muito natural, porque os alunos já queriam isso. Então, achei que foi bem tranquilo. Quase uma resposta àquela demanda que passou a ser dos alunos depois, né? Exatamente. Ele foi justamente para atender esse problema que surgiu com a popularização do xadrez na escola. E a gente pode, então, agora, depois de tudo que a gente falou aqui nesses 2 blocos anteriores, perceber que o xadrez é, sim, uma poderosa ferramenta também de inclusão social? Com certeza. É a única atividade que você pode colocar no mesmo momento crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, pessoas com algum tipo de deficiência, sejam cegas ou deficiência física. É uma atividade que nós podemos incluir todos os atores daquela escola naquele momento. Inclusive uma pessoa cega também pode jogar xadrez. Inclusive uma pessoa cega também pode jogar xadrez. Naturalmente, aquele primeiro tabuleiro ali na ponta da mesa, ele é um tabuleiro adaptado para as pessoas cegas. Ele tem apenas pequenas diferenças para o tabuleiro habitual. Cada casa tem um furinho e cada peça tem uma haste embaixo que vai fixar naquele furinho. E as peças, a pequena diferença entre uma peça preta e uma peça branca é que na cabeça de cada peça preta tem um pequeno metal. Então a pessoa, mesmo sendo cega, ela passa a mão e ela consegue distinguir a peça preta da peça branca e joga de igual para igual com uma pessoa vidente. E falando de idade, existe idade mínima para aprender? Uma criança pode aprender com tranquilidade? O importante da criança é não forçar a criança, tem que ser uma brincadeira, né? Mas a partir de 7 anos, qualquer criança consegue aprender o xadrez com facilidade. E agora que o xadrez já está incluído no currículo, como é que é feita a avaliação desse aluno em relação a essa nova disciplina? Na nossa escola, o xadrez entra na parte diversificada. 30% da nota do aluno vem da parte diversificada. E o xadrez está inserido ali, né? Então, lá nós temos uma avaliação que é feita ao fim do bimestre, uma avaliação de todas as disciplinas, é um caderno interdisciplinar, e no meio desse caderno entra uma questão de xadrez para todos os alunos, né? Cobrando deles aquele ensinamento que eles tiveram lá dentro da sala de aula. Posicionamento de peças, orientação no tabuleiro. As noções básicas para o começo do jogo. E a gente aproveita, por exemplo, na avaliação, se você quer inserir um conteúdo de matemática, né? Então você utiliza o xadrez como uma ferramenta. Se você está trabalhando um plano cartesiano e quer saber a coordenada, então você põe lá na prova desenhado um tabuleiro de xadrez, ali você coloca uma peça e você faz algumas afirmações, né? O cavalo está na coordenada 2, 3, então utilizando a própria matemática para avaliar o xadrez. Deixando claro tudo que você falou aqui no bloco anterior, essa relação bem clara, né, entre os conteúdos e o jogo. Os conteúdos e o jogo, com certeza. E uma coisa que é interessante é que foi comentado que pode se misturar pessoas de idades diferentes, de classes sociais diferentes, de níveis de aprendizagem diferentes, que tem então toda a questão de socialização, mas por outro lado ele também pode ser um jogo bem individual no sentido que você pode jogar contra um computador, né? Agora está surgindo essa nova modalidade, que é o xadrez pela internet.
Então, esse é um aspecto que ainda não foi abordado, mas que é importante também. Com a informatização das escolas no Brasil, o xadrez passa a ser também um elemento que pode servir de elo de união entre a aproximação da máquina e do aluno. E já aproveitando o gancho que a professora Tânia nos deu, um outro aspecto que eu considero muito rico e que vale a pena os professores que estão nos vendo tentarem, é a questão da correspondência escolar, que pode ser tanto através de carta quanto através da internet, por e-mails. Imaginem uma escola do interior do Brasil que vai fazer uma partida de xadrez pela internet ou por carta, ou por telefone, por qualquer meio que seja, com uma escola de outra cidade ou mesmo de outro país. Um torneio virtual entre escolas? Com certeza, é possível, é perfeitamente possível, e isso com toda aquela vantagem de você conhecer uma outra população, uma outra língua, uma outra religião, uma outra cultura, e os alunos podem se interessar, o que será que eles comem naquele país, como é que será que língua que nós vamos falar com eles, e isso tudo são elementos de interesse, né, que nos fazem sentir e ver o que nós realmente somos, que nós somos todos seres humanos e todos numa mesma casa que é a Terra, não é? Então o xadrez também tem essa particularidade de romper barreiras, né, de romper fronteiras, né? O xadrez, ele usa uma linguagem universal. Isso é importante. O mesmo xadrez que é jogado aqui em Brasília é jogado nos Estados Unidos, é jogado na Holanda. Então, como a matemática, né? Ele tem uma linguagem universal. Então, não tem fronteiras. Não tem fronteiras. Facilita muito esse tipo de intercâmbio que o Vilar está comentando. E já que a gente falou em informática, o projeto agora já tem uma página na internet? Agora nós já temos uma página na internet, temos inclusive a internet para que os alunos possam estar acessando e jogando o xadrez com outros alunos, né? E a gente poderia falar, claro, a página para os professores que estão nos assistindo e que gostariam é www.smcx.vpg.com.br. Essa página ela contém todo o projeto na sua íntegra, né, em detalhes, mostra como confeccionar as peças recicladas, como fazer o relógio alternativo. A gente procurou colocar todas as informações para que um professor que tem interesse de colocar o projeto de sua escola possa entrar e acessar e ter todas as informações. E por curiosidade, como é que você descobriu o xadrez na sua vida? Eu aprendi xadrez com minha mãe quando eu tinha 9 anos. Depois, quando me formei na Universidade de Brasília, tive a oportunidade de fazer o doutorado na França, eu escolhi o tema do xadrez como tema de pesquisa. E durante 4 anos eu observei na França, em 3 instituições diferentes, o xadrez. E depois tive a oportunidade de participar de um projeto que foi um projeto piloto na França, isso foi de 84 a 88, e a partir dali, hoje eram 24 escolas. E como o projeto foi muito bem avaliado pelo Ministério da Educação francês, hoje existem milhares de escolas que têm xadrez lá. E voltando ao Brasil, continuei trabalhando sempre que possível com xadrez. Eu sou professor na Universidade de Brasília e criei uma disciplina que se chama Prática Desportiva Xadrez, onde qualquer aluno de qualquer disciplina pode fazer a disciplina e ganhar créditos. E continuo ainda hoje, sempre que posso, uma vez por ano, participo de algum torneio. Eu estive na escola do Léo, pensei que ia ser campeão, acabei perdendo para o Wanderson lá. Que é o campeão da escola e também aparece na fita, né? Que aparece na fita. E como você aprendeu a jogar xadrez? Eu aprendi também muito, muito pequeno, com 8 anos. E acho até interessante que o Vilar parece que aprendeu com 9, né, Vilar? 9. E é legal mostrar como o xadrez é fácil, porque eu aprendi da seguinte maneira: nós ganhamos um jogo de xadrez e ele vinha com as regras dentro era um saquinho plástico, eu me lembro como hoje, tinha as regrinhas, e meu irmão mais velho, que sempre gostou de ler, ele foi lendo as regras e nós fomos montando o tabuleiro e aprendemos a jogar lendo as regras que vinham no jogo. E 2 crianças, né? Então eu acredito que isso vem mostrar
que o xadrez para aprender é fácil. Talvez para se tornar um campeão, seria o que o Vilar falou. Ele tanto pode ser muito fácil, como também pode ser muito difícil, né? São os segredos do xadrez, a beleza do xadrez. E eu gostaria também de dizer que um professor ousado, ele vai ter facilidade para incluir o xadrez na sua escola. Naturalmente, não vai começar como o projeto do professor Léo, que tem 200 pessoas jogando, mas ele pode começar com 10 ou 20 alunos e ir se estruturando, né? Porque mesmo se for surpreendente num primeiro momento, logo os outros professores vão começar a ser convencidos da possibilidade de utilizar o jogo. Então vai ser aquele professor de matemática que vai trabalhar lógica, cálculo, topologia, vai ser o professor de artes, como nós vimos, que vai trabalhar a confecção do material, sua fabricação. Além disso, o xadrez oferece um outro aspecto, que é o aspecto artístico da composição. Por exemplo, pouca gente sabe, mas Machado de Assis, um dos grandes escritores brasileiros, era enxadrista e foi o primeiro diretor do primeiro clube de xadrez no Brasil, isso no final do século XIX, início do século XX, no Rio de Janeiro. E ele era compositor de xadrez. Então, além de escrever os seus livros, ele compunha problemas de xadrez. E até hoje esses problemas existem, são publicados e a gente pode mostrar para os alunos. E o aluno, diante de um problema de xadrez, é um aspecto artístico e, ao mesmo tempo, um aspecto investigativo. O aluno vai trabalhar como se fosse um pesquisador, como se fosse um detetive. Ele vai ter que descobrir aquela situação, né? Como é que aquilo foi criado. Então, é o xadrez mais voltado para a arte. Eu não vou perguntar para a Tânia como ela aprendeu, porque ela já nos contou aqui que não joga xadrez. Só sei mexer as peças. Mas existe uma série de livros, de filmes também, que usam o xadrez, né? Mostrando também que ele tem essa outra possibilidade. Eu, na verdade, já aos 10 anos de idade, apesar de não saber jogar xadrez, eu li num gibi uma historinha em que estava envolvida exatamente a história do coloco uma moeda na primeira casa, dobra para a segunda, e aí, se eu quisesse, eu ficava com toda a fortuna que existia em um determinado lugar. E aí acendeu a luz da matemática também, né? Matemática na minha cabeça. Não sei jogar, mas existem, inclusive nós estávamos comentando de alguns romances que existem, que tratam do problema do xadrez. Existem diversas lendas que relacionam xadrez. Então, tem muita coisa que pode ser puxada dentro de língua portuguesa, por exemplo, esses livros para ler. É interessante mostrar, Vilar, o livro de poesias, né? Há livros de poesias, há livros de história, há cartilhas que ensinam o xadrez. Nós temos também filmes que abordam xadrez, vários filmes que podem ser até pesquisados em videolocadoras e que a escola pode projetar. Existem desenhos animados, Alice através do espelho, Donald no País da Matemática, que são clássicos hoje, já são desenhos que devem ter uns 50 anos, mas que ainda hoje são atraentes e que o professor pode utilizar. Além desses aspectos de literatura, desenho animado, filmes, nós temos também teatro, balé, que tem o tema do xadrez. E lembrar também, Vilar, a questão da música. Paulinho Nogueira já tem uma música hoje que fala do xadrez. A gente percebe que o xadrez ele já está presente nas diversas áreas. Por isso, trazer o xadrez hoje para a escola como um trabalho interdisciplinar não é uma questão difícil, porque ele já está espalhado nas várias áreas, né? Está na arte, está na física, está na química. Só para a gente terminar rapidinho, a gente está vendo aqui a possibilidade de levar, como você está falando, esse xadrez para diversas escolas, e muitas vezes de escolas que têm vários problemas sociais, né? Escolas que não têm muitas condições de trabalho. É uma solução, mas não é a única solução. É importante deixar claro que o xadrez ele não resolve todos os problemas, ele tem que ser adequado a cada realidade. Eu diria que ele é uma excelente ferramenta pedagógica, mas não é a única.
É importante que a escola tenha outras ferramentas para estar desenvolvendo essa atividade. Porque às vezes as pessoas imaginam que tem que começar a trabalhar o xadrez no início do ano e só trabalhar com xadrez durante todo o ano. Ele é uma ferramenta que vai possibilitar desenvolver vários conteúdos, mas eu gosto sempre de dizer que ela não pode ser a única. Isso aí, queria agradecer muito a presença, dar os parabéns e torcer para que esse projeto possa ser reproduzido em muitas escolas do país. Obrigado pela presença. Oportunidade. Obrigado, Vilar. Obrigado, Tânia. E obrigado a você que assiste a TV Escola. Esse foi mais um programa da série Consciência.